Bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso programa Salto Alto, programa de todo sábado. Um programa muito leve para autoconhecimento, para a gente realmente ter um final de semana mais agradável de autoestima. Porque, ai, como anda notícia ruim, né, nesse nosso noticiário. Então, esse programa realmente é para a gente se deliciar, ter momentos assim de mais leveza, né? Então, aqui quem fala com vocês é a Daniela Rocha, apresentadora do programa Salto Alto, e como de praxe, todo sábado a gente inicia o nosso programa com a mensagem do dia e depois já vou apresentar a nossa convidada especial e vou relatar um pouco do tema, porque que eu trouxe ela aqui e ela com certeza vai ter muito conhecimento para compartilhar aqui conosco, aqui na Rádio Itapuí. Então, quem não está sintonizado, vai lá, manda as amigas, manda o WhatsApp lá para as primas, para as conhecidas, e manda sintonizar aqui no nosso programa Salto Alto 100.3 na Rádio Itapuí. Então, a nossa mensagem do dia, 14 de outubro, olha só, é meu livro da consciência, 365 mensagens. Então, o pessoal que está vendo no YouTube já conhece nosso livro, e quem está nos escutando na Rádio Itapuí também já conhece, mas não consegue visualizar. Então, teoria versus prática. Essa é a nossa mensagem do dia. Muitas coisas podem provocar mudança em nossa realidade. Antes de mais nada, é necessário a gente estar aberto e permitir a mudança. Por exemplo, você pode ter inspirações para promover mudanças em sua vida por meio de meditação, de leitura de um livro, de uma conversa com um amigo. Estamos aprendendo o tempo inteiro, mas a teoria e a prática existe um caminho a seguir muito diferente. Identificar o que está errado é muito fácil. O desafio é conseguir desligar o botão que nos faz agir no modo piloto automático. Cometemos os mesmos erros. Colocar em prática requer disciplina e interesse. Olha, acredito que essa mensagem também vai ir muito no que a gente vai conversar aqui, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra, e a gente sabe que a vida da gente, a teoria é tão fácil, às vezes a gente vai colocar em prática, não é bem simples assim. Então, a nossa convidada, um dos motivos foi em função do mês, que a gente comemora o mês, o Dia das Crianças, e falar de educação sempre é necessário. A educação liberta a gente, no momento que a gente tem conhecimento. Hoje ainda tive um relato de uma cliente, hoje não, durante a semana eu tive, da dona Marisa, e ela disse: "Ai, Daniela, eu tô adorando escutar o programa, porque a gente aprende tanta coisa que eu não tinha nem ideia". Eu digo: "Olha que coisa boa, né, quando a gente faz um programa e realmente acaba, impactando as pessoas de alguma forma". Então a nossa convidada hoje é minha xará de nome, né, Daniela Silva Selbach, pedagoga, coordenadora do Colégio Santa Terezinha, da Pedagogia. Passo a palavra a ti para te apresentar para nossos ouvintes aqui da rádio e para a gente ter um bate-papo aí bem descontraído. Dani, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer imenso estar compartilhando desse momento aqui. Então, acredito que algumas pessoas de convívio assim com crianças e tudo mais já tenha tido algum contato comigo em algum momento, porque passei por muitas escolas no Olha município. só, eu já te conhecia já do Santa Terezinha. Mas já tem uma longa caminhada, onde eu tive o prazer também de passar por muitas escolas aqui da nossa cidade, de cidades vizinhas. Hoje eu estou com alguns desafios novos na educação, e eu acho que bem como tu trouxeste aqui nessa mensagem do dia, sair da zona de conforto. Todos Uhum. os dias, quem está na educação sabe que todos os dias é uma renovação, Sim, é se atualizando e se renovando todos os dias com as dificuldades, com as novidades, se atualizando para estar mais próximo das crianças, dos adolescentes, que eles andam uma velocidade de diferente. atualização diferente. E nós precisamos estar sempre resgatando essas crianças para esse nosso mundo da educação, que às vezes parece que está um pouco distante deles por N Sim. motivos, assim. Uhum. Dani, eu quero saber de ti, a gente estava conversando antes, né? Eu disse, aqui vai ser um bate-papo bem descontraído, assim, bem conversa de comadre, né? Quero saber quais são. O que que tu
percebe hoje os maiores desafios na educação das crianças, dos adolescentes? Bom, minha caminhada na educação, lá em 2008, foi a primeira vez que eu me deparei em sala de aula. Iniciei o magistério na época com aquela curiosidade e com aquele incentivo dos pais, assim, principalmente com aquele pensamento de que ser professor era uma profissão muito importante. Então, para pais como eu tive, que eles não tiveram condições e uma qualidade de ensino, talvez como eles gostariam de ter tido, eles incentivavam muito. E então fiz o magistério e de lá para cá a gente vê várias dificuldades diferentes. Então, se eu voltasse no tempo, talvez eu apontaria como algumas dificuldades mais específicas. Atualmente, período pós-pandemia, uma outra dificuldade. Mas eu vou dizer que, no geral, aí uns 6 anos, que eu não digo que isso seria muito tempo, nós temos alguns pontos, assim, que têm me preocupado muito, assim, em relação às crianças e adolescentes. Eu percebo, assim, que a função da rotina intensa dos pais é é um é algo assim que é difícil de administrar ainda, é a realidade de todos. Então, a grande maioria das pessoas hoje trabalha em turno integral, os filhos estão na escola, em outras atividades extracurriculares, e os pais continuam na rotina intensa de trabalho, mas a parte de educação ela não mudou. Continua a rotina de ter tema de casa, continua a rotina de ter um trabalho para apresentar, só que nós não vivemos mais esse mesmo fluxo, onde talvez a, a mãe, um dos responsáveis ficava em casa cuidando da criança. Sim. E essa mudança de rotina hoje, ela ainda não está tranquila para as crianças. Então, entre um dos motivos que eu abri o espaço, uma sala de atendimento para crianças e adolescentes também. Um dos maiores motivos que eu abri essa sala de atendimento, que se chama Espaço Desenvolver, foi em virtude disso, porque eu reparava que muitas vezes eu chegava na sala de aula e a criança não sabia onde estava a mochila, não sabia se tinha português ou matemática, se tinha que levar o livro, se não tinha, e a culpa não é da criança, e não é hora de apontar culpados, mas eu tinha que entender esse cenário, e o cenário é a falta de organização de uma rotina que é extremamente desgastante para toda a família, é intensa para todos, ninguém escolhe não ter tempo, Sim. mas a gente às vezes vai moldando o nosso tempo conforme a necessidade no momento. E só que essas crianças, eu percebi durante esses últimos 5 anos, assim, esse sofrimento das crianças em relação a era para hoje a cartolina. Ai, hoje deveria ter trazido geografia e não história. E comecei a tentar estudar e entender esse contexto da importância dessa rotina Sim. para as crianças. E essa tua fala, agora a gente começa a fazer uma análise interna. Aqui também é terapia. Eu digo, olha, vou te contar, a gente começa a fazer terapia ao vivo. E realmente, assim, eu percebendo, assim, a minha mãe, quando eu era criança, minha mãe era dona de casa, ajudava, brincava de escola, revisava tema, fazia. E hoje eu tenho um adolescente que está no colégio, está no 9º ano, e tem um de 10 anos, que ainda exige muito ainda da minha atenção. E claro que às vezes um dia, geralmente todo dia eu tento olhar pelo menos uma agenda, alguma coisa, mas tem dia que às vezes tu vê, passou, e daí eles vêm, mãe, precisa não sei o quê. E realmente a nossa vida, a nossa rotina, a gente sai às 8 da manhã, almoça, eu ainda tenho o privilégio de almoçar com eles, mas tem muitos pais que nem conseguem almoçar com os filhos, né? E vai ver eles de noite, daí tu já tá morta de cansaço, né? E fora isso, assim, essa função da rotina de atrapalhar. Mas o que que dá de reflexo além da falta de daqui a pouco não levar o material, não conseguir fazer aquele tema adequadamente? O que que mais reflete isso em escola, em sala de aula, na educação em geral? Quem está na sala de aula e tem a dimensão dessa falta, desse esquecimento do material, desse esquecimento do lanche, coisas simples, mas que a criança sente muito, assim. Talvez ela não fez, não porque ela não quis ter feito, mas porque ela esqueceu.
Hoje em dia, a nossa realidade ela é tão diferente daquele contexto tradicional que até a função de pais hoje que não vivem mais juntos. Às vezes a criança ficou com o pai, já não sabe se o caderno ficou na casa do pai, se ficou na casa da mãe. Então, chegar na hora da avaliação, não copiou o conteúdo no caderno certo, copiou em outro caderno. Então, porque ele não estava naquele dia com o material ali. E isso vai gerando uma ansiedade muito grande nas crianças. Porque chega na hora da sala de aula e eles são seres em formação. Então, eles ficam muitas vezes nervosos, eles se justificam o esquecimento, a falta. Só que isso vai aos pouquinhos gerando um prejuízo muito grande para eles. Principalmente em relação à continuidade, à organização do dia a dia. E a gente vê isso na mochila, a gente vê isso no armário. Então, eu sempre fui uma prof, enquanto estava em sala de aula, que fazia a participação deles pelo armário. Então, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, dá uma revisada em alguns armários, para auxiliar Sim, para esse... organizar. Então, essa função toda da organização sempre foi uma paixão que eu tive, assim. Os colegas que me conhecem bastante dizem que é a rainha do post-it ou do caderninho. Então... Dani, outro desafio que eu percebo, não sei se tu percebe isso em sala de aula, eu que tenho 2 em casa. Então, assim, a velocidade da informação é muito rápida. Então, assim, eles sabem tudo, eles sabem como é que funciona tal coisa, eles dão uma resposta. Esse final de semana a gente saiu para jantar e daí entregaram o talher no restaurante e o meu pequeno disse assim, mãe, esse talher, se a vigilância sanitária vir aqui, não pode. Eu disse, como que tu sabe? Mas é que eu vi no TikTok que tem que ser um outro talher, porque esse pode não sei o quê. Então, ele já me deu uma explicação ali do que. Daí eu fico pensando, imagina hoje, quando eu estudei, era 4 horas em sala de aula, quadro, era aquele sistema de ensino, e hoje eu percebo que ensino muitas vezes algumas coisas, a gente, como é que lida com isso? É onde eu havia dito no início ali, a função de todos os professores estarem se adaptando a esse mundo novo. Então, quem resiste à educação ainda, ou diz ainda com convicção que gostaria muito de ser um educador, sabe o quanto esse é um ponto muito chave, e eu acho que deu aquele estalinho na época da pandemia, onde todo mundo teve que aprender a ser tecnológico e aprender ou começar a movimentar celular, notebook, em casa, adequando suas aulas a uma nova realidade do momento, onde ninguém estava preparado para isso. Então, os professores, eles são extremamente resilientes. E essa é uma dificuldade muito grande, porque onde a gente tem essa facilidade na ponta do dedo, mas sem uma qualidade desse uso, a gente sabe que isso é uma arma gigantesca. Ao mesmo tempo, se a gente entra nesse mundo deles e faz com que eles entendam e aprendam a utilizar isso a seu favor, é um grande facilitador, que foi a época de ir para a biblioteca e sentar e procurar todo o conteúdo em vários livros e transcrever tudo isso. Então, é uma atualização constante dos professores, porque gera um imediatismo muito grande nas crianças, principalmente. É o que eu tenho percebido também muito em atendimentos e em contato com as crianças na escola, o imediatismo, assim, porque eles sabem que vai passar o vídeo do YouTube, e se eles não quiserem aquele, eles trocam para outro, eles trocam para outro, o próprio TikTok, entre outros tantos, que tem muita coisa boa, mas vai fazendo aquela coisa que ninguém mais espera um comercial de TV, ninguém mais espera pela segunda-feira para ver tela quente, então eles têm uma infinidade de filmes e nenhum é o bom, talvez, para aquele momento. Então, a gente está vivendo numa era onde a ansiedade nas crianças ela é cada vez maior. É uma ansiedade, uma impaciência, talvez, muito grande em relação a essa nossa rotina intensa, a tecnologia que ainda não está sendo usada, talvez, mais ao seu favor do que contra. E eu digo assim, nós passamos o tempo todo assim, ó, vamos, senão nós vamos se atrasar. Entra no carro, já pegou a mochila? Então... Será que eu estou gerando mais uns ansiosos lá em casa? Porque eu almoço, daí dou uma parada, descando, daí composto. João Vitor, já arrumou a mochila. João Vitor botou o uniforme. João Vitor, não sei o quê. Então, assim, até sair para o colégio,
eu já chamei, e vamos rápido, eu não posso me atrasar, né? Não, esse me atrasar, Mas eu tenho uma filha, Celina, com 8 anos, e ela era bem menor. E eu lembro de entrar num carro, assim, carregando as coisas para ir para escola, e ela assim, mãe, nós não estamos atrasadas? Assim, Sim, já te porque, perguntando, tu só sim, eu sempre falando. sempre digo que nós estamos atrasadas, porque o tempo é muito contado. Então, Sim. essa função do dia a dia, eles absorvem muito isso. Uhum. Um, e sempre esperar pelo comando, isso é muito, muito, eu vejo dessa juventude, o esperar pelo comando. Não é que eles não saibam, eles não tenham entendimento do que deveria ser De feito. não ser, de não ser proativo nesse sentido. Exatamente. Então é mais Sim. fácil, de repente, esperar, porque vai vir Uhum. umas 2 ou 3 chamadas até que algo seja realizado. Ai, Jesus. E Então não é só lá em casa que eu tenho que chamar Não, 2, 3, 4, não. 5 vezes. E eu vejo muitas famílias que eu atendo ali na clínica em relação à função de organização, hoje trabalhando com organização de rotina escolar. Com os menores é mais difícil de fazer Uhum. isso, porque tem que ser um trabalho muito comprometido com a família, porque Uhum. primeiro nós Sim. organizamos a rotina em casa para depois Uhum. refletir isso na escola. Mas com os maiores, que eu tenho organização de rotina de estudos para estudos do Enem e tudo mais, com algumas metas semanais, tem uma diferença quando o aluno é engajado ou ele já está numa idade que ele sabe a importância de manter essa rotina, Uhum. porque a gente foi criando tendo uma geração de crianças que ficam preocupados com o dia da prova. Então, se a professora fala em avaliação, eles amanhã tem prova, amanhã tem prova, amanhã tem prova, como se isso fosse a parte mais importante do todo de estar na escola. Sim, E sim. isso foi me dando me deixando angustiada, porque eu quero enxergar nessa geração onde a minha filha está inserida, os teus, crianças que entendam que estudar é para a vida, e não ali para Sim. passar na prova. É para a vida. E a É, gente se forma e aquilo é só um pedacinho. Hoje a gente sabe que a faculdade não é suficiente, que é o conhecimento que tu tá sempre, que muda, né? Quando muda. E tu eu, te se eu voltar na formou, faculdade, é outro é conteúdo, outro. eu é totalmente conteúdo totalmente diferente, a advocacia também tem que estar sempre Onde vem a inovando. teoria e a prática que tinha nas Então assim, mensagens do a dia. gente tem que estar sempre, né? E essa ansiedade, essa pandemia também que a gente passou, que além dessa ansiedade que tu vê, que a falta da rotina, que isso mais ocasiona ver em sala de aula? O que que eu percebo? Talvez eu vou entrar num tema um pouco melindroso, um tema um tanto quanto polêmico. Não, isso Ah, aqui aqui é o espaço. É o espaço para a gente conversar, porque conversas difíceis também são sim, necessárias. mas a minha visão, tá? Nós estamos há algum tempo encontrando crianças com dificuldades de aprendizagens, crianças com algumas deficiências, com alguns transtornos, e até aí, ok. Depois da pandemia, esse gatilho que me veio, assim, principalmente, foi em relação a isso, assim, ao olhar que o todo, a Uhum, sociedade em si, teria para esses alunos. uhum, Com a função pedagógica, óbvio, muito, com a função socioemocional, que muitas pessoas não estão preparadas para falar sobre o assunto, mas ela é extremamente necessária. A gente não uhum. pode pensar em cuidado emocional do aluno só quando tem uma ameaça Sim, sim. de algo nas escolas. Então, a função socioemocional dessas crianças. E aí eu comecei a me deparar com isso no dia a dia, de virem cada vez mais crianças laudadas, e eu tendo aquele olhar assim, jamais se contestaria um laudo médico, mas o olhar de quem está todo dia com os alunos, assim, sabe? Uhum, Porque a gente sabe que existem excelentes profissionais em qualquer profissão uhum. existem excelentes profissionais e outros talvez nem tanto, mas isso é para qualquer trabalho. Mas a gente se deparar assim com crianças que entraram no ano passado no terceiro ano, vamos dizer assim, Uhum. vieram do período de alfabetização na pandemia, onde os pais continuaram trabalhando. Sim, Essas crianças não tiveram um suporte adequado para conseguir sim, evoluir, para se alfabetizar, para então, estar em sim. um terceiro ano. E aí começaram a aparecer algumas lacunas enormes, porque entram no terceiro ano conteúdo de divisão, Uhum. de multiplicação, leituras mais complexas, onde a criança muitas vezes não sabia sequência numérica. Sim, sim.
E aí aquilo começou a me gerar uma angústia enorme, 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 porque eu sempre me preocupo muito com a função de, a gente sabe, uma vez laudado, laudo nunca mais tirado. Então, para ter esse cuidado com essas crianças, assim, para saber até onde foi investido no potencial da criança e Uhum. até onde foi visto apenas o que limitava ela. Então, Sim, me deparei muito com isso, me deparei em atendimento com crianças que alguns professores, como eu disse, em qualquer profissão existem bons e nem tão bons assim, cobrando que a criança escreva cursivo quando ela nem fazia leitura sim. boa, Boa. vamos dizer Uhum. assim, de uma letra bastão. Então, essa função toda, assim, começou a me gerar uma preocupação, porque os laudos, eles aumentaram num número Uhum. enorme, e esse cuidado, assim, até onde essa criança ela está inquieta, porque ela não extravasou no período de infância dela, do Uhum. dividir, do saber o seu espaço, do conviver, e tá inquieta porque ela tá numa aula de português, mas para ela parece árabe, porque a Sim, professora está cobrando que ela escreva cursiva, que ela faça uma leitura complexa, mas ela não sabe o que ela está fazendo. sim, Então, talvez aquilo também vai gerar uma ansiedade, uma inquietude naquela criança também. sim, Daí certas, vamos fazer divisão, mas ela não tem nem consolidado o processo de sequenciação numérica, nem nada desse sim. Não sentido. sabe nem o básico, como é que ela vai É, querer. Dani, esse assunto, na verdade, depois do nosso intervalo, eu quero te perguntar uma coisa antes do nosso intervalo. E depois do intervalo, eu quero compartilhar uma história aqui com vocês, a história da minha vida, né, lá da minha família, com minhas crianças, até para os ouvintes aqui saberem, na verdade, eu quero falar um pouco mais desse assunto aí de laudo, de diagnóstico, que eu acho que isso realmente é uma conscientização que a gente tem que ter e que quem está aqui eu acho que é importante, né? Então, realmente vocês escutarem, até porque às vezes a gente passa por algo similar na nossa casa, com um amigo, com um conhecido, e a gente não sabe como ajudar, como agir, e eu quero aprofundar um pouco mais isso depois do nosso intervalo. Só que antes disso, eu quero que a gente já está quase indo no nosso intervalo, mas tem mais uns 2, 3 minutinhos. O que eu percebo, como eu atendo muito professoras, elas me falam, Daniela, eu tô cansada da sala de aula porque as crianças estão muito mal educadas. só assuntos polêmicos. É só assunto polêmico. E daí eu fico pensando assim, gente, como a gente faz? Porque eu lá em casa, assim, ó, chegou em casa, falou alguma coisa, eu não dou razão para os meus filhos. A escola que tem, tipo, eu sou daquela geração antiga, e dizia, aconteceu na escola, pronto, a professora estava certa e era isso, então assim, eu realmente eu não dou razão para eles, e eles já sabem disso, né? Mas eu percebo assim das professoras que eu atendo muito cansadas e que realmente as crianças estão desafiando. Isso acontece? E como é que se lida com isso? Muito, muito, acontece muito. Como eu havia dito, eu passei por muitas escolas no município e escolas no município vizinho. Trabalhei em Gravataí com alunos de séries iniciais também. E agora, por último, eu havia ficado 7 anos e pouco, quase 8, com turmas de quarto ano. Que é uma idadezinha que eles já começam, final do ano, de quarto ano, eles já começam a se descobrir, já não sabem, eles já querem dizer que eles são pré-adolescentes. Então, o que eu percebo? Sim, existe muito, 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 muito a falta do entendimento de até onde eu posso ir. Então, eu percebo esse teste diariamente nas crianças, e crianças muito pequenas. E com certeza não é por falta, talvez, dos pais dizerem que aquilo é errado, não deveria ser Uhum, feito. sim. Mas talvez a presença efetiva dessa família que está num contexto de rotina intensa, ela não é tão eficiente quanto aquele que está mais presente. Isso poderia ser uma justificativa? Não sei, porque pode ser que Uhum, aquele que está presente também não faça da forma adequada. Mas vivemos hoje, a minha percepção é numa terra de muitos direitos. Então, tudo é muito. As crianças têm muitos direitos, as famílias têm muitos direitos, isso falando em contexto escola. E isso me preocupa um pouco, porque tem aqueles que sabem usar os seus direitos a seu uhum, favor sim. e a favor do um bem comum, e tem aqueles outros que não. Então, eu digo às vezes e brinco assim, que às vezes o bom senso ele tirou umas férias e ele não está querendo voltar. E em relação a isso, assim, a escola hoje.
Ninguém está dizendo que deveria voltar a ser um modelo tradicional, mas hoje em dia as crianças não sabem o que é fazer fila para cantar um hino. Elas não sabem, mas elas vão se deparar com isso em algum outro momento da vida. Sim. Então, e aí a escola, ela tem uma linha muito, como eu vou dizer assim, é difícil da escola impor algumas coisas, que talvez era da responsabilidade da família, e isso não ocorre. Então, a gente tem que fazer N protocolos e ocorrências e tudo mais, para que essa criança tenha um acompanhamento, para que a família nos dê um apoio enquanto a parte, comportamental dessa criança, mas é diariamente, diariamente. Eles testam, isso é natural e todos talvez façam um pouco. Tem aqueles que sabem a hora de recuar e tem aqueles que continuam testando e tentando, assim, muitas vezes afrontar, assim, os professores. E isso é uma situação bem triste, assim, porque dificulta muitas vezes a ação do professor em sala de aula. Tá tendo uma dificuldade porque eles estão cada vez ficando mais velhos no contexto escolar Sim, e perdendo sim, essa ele já perde, assim, aquele, sei lá, parece que perde o limite, né? perde Daí o limite. o limite vai. Então eu acho que às vezes as famílias elas pecam, talvez, eu falo por mim também, em geral, pelo cuidado da falta. Não tenho, talvez, um tempo de qualidade, porque quando a gente fala em tempo não quer dizer quantidade, mas não tem um tempo de qualidade. Então, se meu filho trouxer qualquer situação, eu vou dar razão para ele, ou vou tentar entender o contexto todo para justificar os fatos de estar acontecendo aquilo. Então, isso é uma coisa que me preocupa, porque é assim que eu enxergo. Os professores se doam, daí chegam lá, talvez criam uma expectativa de uma participação que não existe por parte dessa criança e desse adolescente. Mas a função da família talvez justificar. Eu não digo nem que as Sim, famílias têm dado razão para os seus filhos, mas é justificar o fato de acontecer determinada situação por algum motivo de casa, porque tá terceirizado com uma babá, ou fica em uma outra, em turno inverso, fica o dia inteiro na escola. Então, existem muitas justificativas, mas sim, soluções a gente quase não encontra, nem enquanto escola, nem enquanto parceria com a família. sim. E talvez não é por falta de interesse da família, mas é por dificuldade mesmo de encontrar esse fiozinho da meada. Sim, só assunto complexo. Educação, educar filhos, e uma coisa assim, vem de encontro também com a nossa mensagem, uma coisa é teoria, às vezes a gente fala, então faz sentido educar o filho dos outros, né? Muito. Dizer, faz assim, faz assado, e a gente sabe que na prática é um pouquinho diferente. Então agora nós vamos para o nosso intervalo, e em seguida a gente já volta. Retornando do nosso intervalo, vocês se deliciaram com a nossa música de sábado. Se não gostarem da trilha sonora, pode mandar um áudiozinho aqui, um WhatsApp para a rádio, que daí a gente pede para o nosso Anderson aqui, tal do Bilu, é o nosso editor, mas eu acredito que as nossas músicas estejam de contento aí de todo mundo. Então, quem quiser mandar beijos, abraços, pode mandar um WhatsApp aqui para a rádio, que é 3662-1255. E sintoniza na Rádio Tapuí 100.3, convida lá as amigas, as conhecidas, que agora nós vamos falar depois de um assunto aí bem polêmico, mas eu acho que é bem importante e necessário a gente conversar. Antes, eu quero mandar os meus abraços, a nossa convidada também vai mandar, eu quero mandar para a dona Antônia Brito, dona Arina, dona Mônica, dona Maria Luísa, Verônica, dona Ledina, minha cliente, Adriana, dona Terezinha, e agora vamos botar também a dona Marisa Coelho, que é minha cliente lá do escritório, que foi lá nos visitar essa semana, e ela disse, estou sempre te escutando, eu disse, então já vou te colocar aqui na minha lista de beijos e abraços, seu Neuci aqui da rádio, minha mãe, minha sogra, todo mundo que está nos prestigiando aí nesse sábado gostoso. Dani, para quem vai ter os beijos e teus abraços? Bom, difícil de dar alguns nomes para eu não esquecer de ninguém, mas gostaria de mandar um beijo muito especial para minha filha, que está escutando, para minha filha, para o meu marido, para toda a família. Queria mandar um beijo especial para Alice Knope, ela é uma grande amiga também, a Nitiele Cunha e para Francine Freitas. Olha Essas só. hoje, e as minhas colegas do Colégio Santa Terezinha, aos pais
e aos alunos também que fazem parte da minha vida há tantos anos. Então, Sim. um abraço geral a todos. Uhum. Dani, o que que eu quero conversar contigo? Eu quero falar um pouquinho, a Dani falou um pouco de laudo, eu quero falar um pouco de transtornos de aprendizagem. Que isso eu vivi na pele e quero, né, transmitir aqui para vocês, porque às vezes a gente acontece na nossa casa, a gente não sabe como agir, como a gente tem que fazer. E claro que a gente vai escutar a palavra da Dani, que é uma especialista no assunto, ela está lá em escola, ela consegue perceber para ver se realmente como é que tá essa situação. Então eu quero compartilhar com vocês, eu tenho um menino de 10 anos, e ele começou na escola e estava lá no primeiro ano não tinha facilidade em alfabetização. E primeiro ano todo mundo dizia assim, não, é tranquilo, criança pode se alfabetizar até os 2, e assim foi. Veio a pandemia, né? E ele sempre teve acompanhamento. Teve um momento ali que a gente percebeu a dificuldade no final do primeiro ano, que ele já foi para orientação, né? Tinha psicopedagoga ajudando, sempre tinha auxiliares ali. E ele aprendia numa semana, chegava lá, a professora passava, chegava na semana seguinte, ela disse: Daniela, ele não lembra mais o que eu passei, né, para ele na outra semana. E assim foi. Daí chegou no segundo ano, também acho que era pandemia, e daí, claro, tudo online, acabou dificultando mais a alfabetização, tanto o diagnóstico dele. Daí, depois do segundo ano de pandemia, quase no final da pandemia, em fevereiro, a gente, daí a psicopedagoga, não, Daniela, eu quero que tu faça uma avaliação mais profunda para ver se realmente ele tem algum diagnóstico, algum transtorno, por quê? Ele é uma criança, tu olha ele, ninguém vê ele, diferente de uma síndrome de Down, que tem alguma característica ali, né? E daí a gente percebia que ele realmente, a gente ensinava uma coisa, depois ele não aprendia, assim foi. E daí a gente foi para Porto Alegre, em algumas clínicas fizemos todo o estudo, né? E ele foi diagnosticado com dislexia. Então, aquilo para mim, naquele primeiro momento, foi assim um baque, porque eu digo, a gente sempre quer um filho, a gente quer, né? E não que ele não seja perfeito, ele é, mas Deus manda alguns desafios para nós e a gente tem que saber lidar com isso. E eu sempre fui muito contra qualquer tipo de remédio. Eu lá em casa não gosto de tomar remédio. E daí, quando veio esse diagnóstico, os médicos, ele tem que tomar algum remédio para se concentrar mais, porque o diagnóstico dele é dislexia e TDAH. Então, a dislexia é a dificuldade de aprender a ler, de escrever. Então, assim, para ele, hoje ele ainda, ele está no quinto ano, ele não está totalmente alfabetizado. Então, aquilo para nós foi um baque, e primeiro o fato, eu, família, aceitar, o primeiro fato é esse, né? Eu aceitar que tem esse problema. Tá, então aceitei. Agora, como lidar com esse problema? Porque daí tu tá acostumado com um filho que não tem diagnóstico, tu lida de uma maneira. E o outro tem diagnóstico, tu tem que lidar com outra maneira. As rotinas são diferentes. A rotina de cobrar, a rotina de fazer um tema, daí testa um remédio, um não dá, tu não quer, tu tenta tratamentos alternativos. Então, assim, tentei muita coisa. Daí me convenci que realmente ele ia ter que tomar remédio, e o remédio fazia bem para ele. E daí dentro da escola elas perceberam, não, Daniel, o remédio ele entrega melhor, ele não sei o quê. Então, assim, Dani, hoje, claro, hoje ele tem um diagnóstico de dislexia, está sendo tratado, acompanha a sala de aula. Claro que algumas atividades diferentes, mas ele, né, super tranquilo. Mas esse em lidar com tudo isso, além do preconceito que a gente sabe que é uma coisa que essa primeira psicopedagoga, ela dizia, Daniela, não quero que tu fale para a escola. Eu disse, mas como que eu não vou falar para a escola que ele tem dislexia? Ah, mas eles vão ter preconceito com ele. Eu disse, mas não, né? Eu vou ter que falar porque o meu apoio é a escola. Eu preciso da escola até para os colegas entender que tem essa dificuldade de aprendizado. Então, hoje é tranquilo, mas no começo é difícil para ele chorava, ele não aceitava, porque embora ele tenha dislexia, ele sabe muito, ele entende que aquilo, que ele é diferente, e aquilo incomodava ele, né. Então, assim, o meu alerta que vem, porque muitas vezes esses transtornos ele não tá na testa, ele não tá, e a gente tem esse cuidado de perceber. Só que, claro, o João Vitor, a gente conseguiu o diagnóstico dele, ele tinha 8 anos, ele já tinha passado todo um período ali de tentar, né, se alfabetizar. Então, assim, não foi uma coisa do dia para a noite, não foi algo assim, ah, Impulsivo. não, assim, realmente teve
toda uma avaliação muito cuidadosa e eu fui muito resistente ainda, né, mas graças a Deus a gente se adaptou, tudo a gente se adapta. E eu quero saber de ti, Dani, que a gente vê realmente, eu em consultório também, lá no escritório, eu vejo muito aumento de transtornos. É isso que tu percebe? Como é que os pais têm lidado com isso? Como é que a escola tem lidado? Se tem algum sintoma que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção? Assim, minha percepção em relação a todo esse contexto novo que todo mundo, assim, na escola e muitas famílias têm se Uhum, deparado com esses uhum, novos diagnósticos nem tão novos assim. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de deixar, assim, as famílias muito tranquilas é em relação ao cuidado que o colega tem com o outro. uhum. Nós temos a preocupação do adulto, que é muito o que o outro vai pensar, como o outro vai agir, mas criança, ela é muito pura. Então, sabemos isso, não exclui nenhum tipo de maldade que um ou outro faça. Então, a gente também não exclui isso. Algum tipo de preconceito, sim, algum tipo de exclusão, sim, mas ela é minoria. Entre as crianças, isso é minoria. É, Então, eles são muito reflexo do que vivem, óbvio. Mas é uma minoria, assim, vale ressaltar essa importância, assim, porque muitas vezes, a partir do momento que as crianças entendem a dificuldade do colega, eles uhum, querem fazer com que o colega aprenda de alguma forma. sim, Então, eles se ajudam. é, Então, é um caminho construído. A gente não consegue impor para as crianças que aceitem um colega, impor que isso não tem como, é um sim. caminho totalmente E construído. eu me lembro do João Vitor, a gente tinha esse receio de. Teve um momento que a gente. Nem era tu ainda que ficava na coordenação, era outra Uhum, coordenadora, se a gente iria abrir isso para os colegas ou uhum, não. E daí chegou um momento que eu disse, não, daí a gente conversou com o João Vitor, daí eu disse, olha, a gente vai falar, por quê? Porque os colegas percebiam que ele era diferente na aprendizagem, mas não sabia o que uhum, era. Então, daí a gente tinha um livro que era o João, e a dislexia. Tem um livro que conta a história do João, que é o mesmo nome dele, que tinha dislexia. Daí a professora contou a história e falou para os colegas. E os colegas ajudam ele, os colegas, tipo assim, acolheram ele, e tipo assim, a gente tem na escola outras, né? A gente vê uhum. o Érico, que também tem, né? Tem outras crianças, e eles acolhem, e eles estão sempre junto, né? Então, assim, Uhum. realmente esse apoio dos colegas, e eu vejo que a segurança dele é os colegas dele. Sim. Então, claro, eu entendo que para qualquer família, esse primeiro momento de saber que seu filho tem alguma dificuldade de aprendizagem, um transtorno, ah, é um período de luto também. Então, li Uhum. bastante sobre o luto, né, quando perdi os meus pais, assim, e a abrangência que o nome luto tem, porque às vezes a gente acha que luto é só quando perde um ente querido e tudo mais, mas não, o luto ah, vai de encontro a muitas temáticas diferentes. E esse luto da família, em relação a essa dificuldade que o seu filho possa apresentar, ela existe. E tá tudo bem, a gente precisa Sim, passar como qualquer outro luto. E a escola, enquanto escola, fazer esse apoio para a família. Fazer o apoio no sentido de saber que nós estamos ali e prontos para se adaptar, para flexibilizar, para pesquisar, estudar, porque não tem como dizer assim que o João com dislexia é igual o Caio com dislexia, um uhum, exemplo, sim, igual o Pedro com dislexia, porque cada criança atende de uma forma. Existem características predominantes, mas cada um tem o seu potencial e uhum, ele vai desenvolver o gosto por determinada coisa, onde vai chamar mais atenção, onde ele vai ter um foco maior. E então eu não consigo colocar todos de uma forma assim, de uma forma uniforme, assim. E para as famílias não é fácil. Eu sim, entendo e acompanho muitas famílias hoje no dia a dia com que recém descobriram ou que estão num período de negação. E, claro, a gente sabe da necessidade dessas crianças que sim têm um diagnóstico fechado, a necessidade de algumas crianças que a gente se depara dia a dia e vê que precisariam de um diagnóstico, e ver a dificuldade também que as crianças que já nasceram nesse período de diagnóstico, às vezes uhum, usam isso quando chegam na adolescência como uma bengala. E isso também me preocupa, Dani, assim, me deixa bem uhum, preocupada com a importância que esse adolescente
tem em saber como lidar com essa sua dificuldade. Que ele não pode ser, aquilo ele não pode ser sempre um limitador, porque ele tem um Sim, potencial sim. enorme. Só que, às vezes, quando não muito bem trabalhado isso com a criança, existe aquilo como uma bengala. Ah, eu tenho Sim. dislexia, então eu não posso fazer nada. Ah, eu tenho Isso eu cobro TDAH, muito. Uhum. eu não posso copiar. Então, existem sim os direitos que todas essas crianças têm, mas existe o olhar tanto da família, quanto da escola, quanto o autoconhecimento que a gente vai construindo com essa criança de desenvolver o seu potencial. Sim, para não Que, ficar assim, ah, não, eu tenho esse laudo, agora eu não posso fazer isso, eu tenho que me limitar a tal sim, coisa. E Dani, porque as nossas ouvintes que estão escutando, assim, são gente, são dona de casa, gente do interior, por exemplo, tem um neto, tem algo que é mais, que se percebe mais, que a de gente tem que ter, tipo, um cuidado, que a gente tem que começar a conversar mais com a escola, ou procurar um profissional, tem algum sintoma, alguma coisa que chame mais atenção? cada caso vai ser um caso, assim, cada laudo, cada Uhum, diagnóstico vai trazer uma característica em especial uhum, mais particular. Mas esse período de alfabetização, assim, essa dificuldade de período uhum, de alfabetização, nós sabemos que hoje, por lei, até o terceiro ano poderia estar alfabetizado. Mas uhum, as escolas buscam que as crianças estejam alfabetizadas até o primeiro ano, uhum, porque nós estamos inseridos em um contexto que nós nem chamamos mais de grade, mas a grade curricular, ela nos uhum. consome. Nós Sim, temos que dar conta dos conteúdos, do que está sendo previsto pela BNCC, e eles não nos topam nesse sentido de flexibilização, não conseguimos terminar esse conteúdo esse ano porque essa turma não estava sim, madura o suficiente. Não, mas a gente tem uma quantidade de habilidades, de competências que precisam ser concluídas naquele ano uhum. letivo. É onde eu acho que os professores também adoecem, porque eles se cobram em um nível muito grande Sim, que tem que entregar todo aquele conteúdo. de ter que dar conta daquele conteúdo e passa a não poder, porque não é não querer, é não poder mais ter um olhar um pouco mais cuidadoso e individualizado. Sim, Então, isso estamos inseridos, no geral, em nível Brasil, nesse contexto educacional hoje, onde eles exigem algo que, se for para entregar com qualidade, talvez a gente não teria tempo hábil para isso. sim, Então, onde muitas vezes a gente quer mandar uma tarefa para casa e os pais às vezes acham ruim porque as crianças têm 2, 3 atividades extracurriculares. Então, a gente não consegue reforçar, talvez, com aquele que precisaria reforçar. Então, mas nós temos algo para cumprir durante o ano uhum. letivo, Que é exigido. que é exigido por lei. Então, isso eu acho que é um fator também, assim, para a gente sempre deixar aquele estágio de alerta. Aquelas crianças que muitas vezes não os pais olharam o caderno, tá sempre faltando letra, sempre. Às vezes são coisas bem simples, às vezes é levar a um oftalmo. É algo muito simples, Sim, mas tá sempre o caderno incompleto, o caderno sempre muito rasgado, folhas muito amassadas, coisas básicas assim do nosso dia a dia. A criança tem muita facilidade oral, mas chega na hora da escrita, aquilo ali gera uma ansiedade, gera um nervoso na criança e ela não consegue ir sim. adiante. E é engraçado, assim, que eu acho que a observação é muito importante. Igual assim, o João Vitor eu já percebia ele desde pequeno. Olha que engraçado que mãe a gente já tem um olhar assim na função de organização, na função de alguns medos, a função da motricidade, não subia muito em árvore, andar de bicicleta foi um pouquinho, não que ele não faça, ele anda de bicicleta, mas foi um pouquinho mais tarde. Então eu vi que algumas coisas do desenvolvimento dele era diferente. Mas na escola, nunca, né? Mas daí depois lá no primeiro ano a professora, eu sempre tive, mandava um bilhete, eu ia na escola, conversava. Então a gente já tinha esse acompanhamento mais perto. E daí a gente começou a observar mais, né? Que igual tu falou, o caderno, né? Esquecia o material, às vezes qualquer coisa básica. Então, assim, começar a se atentar nessas rotinas, as rotinas de Uhum. casa. Tipo assim, ele Do pegava dia a um dia. brinquedo. Onde estava esse brinquedo? Ah, não sei. Né? E o brinquedo, às vezes, ali pertinho. Então, assim, Uhum. começava a perder as próprias coisas dele. E daí, claro, primeiro a gente foi no oftalmo para ver a vista, a gente fez vários testes. Então, assim, Vai eliminando, né? são coisas bem pontuais, assim, e para os pais começarem a perceber isso. E um transtorno, que eu sei que é um assunto polêmico, mas eu quero, que é
todo mundo, a criança tem TDAH, a criança é muito agitada, a criança não sei o quê. Então, assim, o João Vitor, quando recebeu também o diagnóstico foi da dislexia com TDAH, mas eu disse: "Meu Deus, ele não é agitado". E ele não é mesmo, ele não é agitado, só que o TDAH dele é a falta de atenção. Hoje, e realmente os médicos, né, alguns a gente percebe que tem esse cuidado, mas na prática vocês percebem isso ou tudo que a criança que é um pouco mais agitada ganha laudo? Como é que é isso? Nós temos o TDA e o TDAH, que é com hiperatividade e não sem a hiperatividade tão aparente, vamos dizer assim. E sim, hoje eu percebo que é um dos laudos que mais tem aumentado, assim. Então, a dificuldade de concentração, a dificuldade de organização, ela é muito visível nas crianças que eu tenho, assim, contato e atendimento já há algum tempo, que o não estar com o seu foco em algo que lhe chamou atenção, aquilo ali é o suficiente para a gente não conseguir ir adiante naquilo que a gente gostaria de atingir a criança. Então, a função da hiperatividade, ok. Tem crianças que a gente percebe que poderiam ser hiperativas, outras elas estão só explorando, elas ficam com tempo ocioso às vezes, elas Uhum. concluem as coisas mais rápidas, ficam com tempo ocioso mesmo e precisam circular, precisam. E aquilo não gera um Extravasar. prejuízo. Uhum. Outros, a gente já sabe que essa função da hiperatividade gera um prejuízo gigantesco na escola. E eu imagino que em casa não seja fácil de lidar também. Não é algo que eu digo que é isolado tanto ou para a escola ou para a família, eu acho que é um conjunto assim, mas a função do não ter a atenção voltada para aquilo que o professor gostaria, e sim para o foco que a criança desenvolveu no momento, é Uhum. algo muito difícil, porque a nossa educação geral, nível Brasil, ela não possibilita a sala de aula com 20, 25 alunos, com dois, três laudados, dois, três com TDAH, outras inclusões que nós temos também nos dias de hoje, ter esse olhar É, cuidadoso para o foco de desenvolvimento de cada uma dessas crianças. Então, isso também dificulta o trabalho do é. professor. E é onde nós vemos que cada vez menos temos procura pela licenciatura. Então, porque é um desafio muito grande. E eu vejo que os professores hoje que resistem, que eu sei que a nossa rede pública, ela tem, o município tem excelentes profissionais, nossa escola tem excelentes profissionais, que não são profissionais alienados ou profissionais que não gostariam de ir em busca de algo melhor para o seu aluno. Mas entram tantas coisas que vão limitando isso que a Sim, gente não consegue muitas vezes atingir como a gente gostaria. sim. Tu sabia que eu tenho como formação magistério? Ah, Só que eu fiz só o estágio e depois acabei não prosseguindo. Hoje acabo dando aula para outros advogados, então eu acho que uhum. essa minha veia do magistério voltou, aflorou novamente, né? Mas realmente, né, são vários desafios. E Dani, como é que a gente faz para superar todos esses desafios? Tem algo, alguma receita de bolo, alguma coisa assim? Seria bom se tivesse, tanto para nós enquanto Sim, educadores, e para quanto os e para pais, nós e para enquanto os pais. família. Então, Uhum, acho que seria algo muito bom se tivesse um uhum. pequeno manual, É, um manual pequeno de instrução. manual. Uhum, Ah, mas eu não vejo assim como algo que eu posso te dizer assim, ó, existe, vamos fazer dessa forma. Eu uhum, acho que hoje, enquanto profissional, a gente se mantendo atualizado, em busca de novidades, em busca sempre de algo tecnológico para engajar os alunos, sim. isso é um facilitador para quem hoje permanece, resiste Uhum. na Resiste educação. na educação. E Uhum. então acho que isso é Ser aliado da ser tecnologia. aliado da tecnologia, fazer com que eles entendam que ela está ali e ela é para o bem também. Uhum. Não é só para passar vídeos sem nenhuma Sei. finalidade de evolução para eles, mas é difícil de dizer assim, bom seria. Se Uhum. pudesse ter uma receita de bolo, eu diria que bom seria se as famílias almoçassem juntas, que bom seria se tivesse um tempo, que todo mundo chegasse às 5 da tarde e pudesse olhar o caderno com qualidade, pedir para refazer o que está escrito, mas isso não existe, não faz Não, parte do nosso e dia a até dia. porque, eu vou te dizer assim, eu lá em casa, se eu chegar com essa e dizer assim, vamos refazer o caderno, eu já arrumo a briga já na hora. E agora, para as famílias, como é que a gente lida com esses desafios da educação? As crianças realmente
né, mais espertas, eu percebo assim que eles são muito acelerados. Como a gente faz? Tu, como educadora, tu pudesse dar um conselho hoje aberto aí para as famílias, qual conselho que seria? O primeiro conselho que eu acho que é muito importante, sim, e eu vejo resultados quando a gente aplica isso, é a organização da rotina. Porque a partir do momento que nós conseguimos organizar a rotina, por mais intensa que ela seja, ela vai diminuir a ansiedade, ela Mas vai organizar a diminuir. rotina eu quero um pouquinho mais detalhado. O que que seria organizar a rotina? Organizar a rotina para que a criança entenda que o ter uma agenda não é coisa de adulto. Então, Uhum. a possibilidade de ter algo, um planner visual, onde a criança enxergue que Um aquela quadro. semana ela tem um dia da festa fantasia, então ela não pode deixar para pegar fantasia na hora da saída, que Uhum. os pais precisam ter o entendimento de que as crianças têm lanche todos os dias. Uhum. Então, eu tenho que me programar para o lanche todos os dias, porque às vezes a nossa rotina ela é intensa, a gente chega na hora, esqueci de mandar o lanche. Esqueci de mandar o dinheiro para comprar o lanche. Uhum. Então, se organizar com coisas muito básicas mesmo. A criança visualize isso no seu dia a dia, de Uhum. saber que tem que olhar o horário, tem que colocar na mochila toda a noite anterior as coisas, porque no outro dia pode ser que a mãe precise sair correndo de manhã e Sim. levar a criança junto. Então, não dá Uhum. tempo de arrumar de manhã. Sim. Então, são coisas que eu falo, mas que eu sei que na teoria elas são de uma forma e na prática elas são de outra. O que a gente não pode desistir dessas crianças. Uhum. Desistir de implementar uma rotina minimamente organizada e que ela seja de fato uma rotina. Porque com crianças, para que ela se transforme em uma rotina, a gente brinca muito com a função dos 21 dias, o desafio 21 Uhum. dias, desafio de emagrecimento, desafio de algumas metas. Com criança, a gente precisa de um período para que seja uma rotina de fato. Não adianta eu cobrar que, se ele pegou mochila, se eu falei para ele 2 vezes que ele deveria organizar, e depois eu acho que ele já aprendeu. Não é Sim. assim. Então, E eu percebo a função da rotina, principalmente quem, né, tem algum laudo, Uhum. eu vejo mais essencial ainda. Tipo assim, lá em casa, a minha rotina tem que ser toda muito desenhada e, tipo assim, tudo tem que ser muito previsível. Ele tem que saber na segunda o que que ele faz. Ele tem que saber na terça, ele tem que saber na quarta, se ele vai no futebol, porque quarta é o dia Sim. do futebol, quarta é um dia da psicóloga. Então, assim, tudo muito organizado, a rotina. Porque senão ele já se perde, ele já fica nervoso, ele fica ansioso, e qualquer coisa que saia fora da rotina já bagunça, já gera Uhum. ansiedade. Então, realmente, a rotina facilita muito o nosso dia a dia, né? Facilita muito, e para eles também que estão em construção. Vai chegar um Uhum, momento que aquilo ali, de fato, vai fazer parte do dia a dia e uhum. não vai precisar mais ser falado. Mas Sim. até se construir isso, é uma persistência muito grande e uma disponibilidade de uma família que muitas vezes não tem tempo. Então é difícil, é muito difícil, assim, de dizer que, se eu puder, hoje, se eu puder dar uma dica para a família, essa parceria com a escola. Então, Uhum, onde o seu filho estiver inserido, a parceria com a escola, o cuidado e o entendimento que talvez algumas coisas estão sendo feitas para que essa criança evolua, estão sendo feitas da melhor forma possível. Então, esse cuidado geral, assim, com as ações feitas pela escola uhum. e essa organização geral de rotina da família, eu acho que são coisas. E esse cuidado também com as dificuldades que a criança vai apresentando ao longo do ano, porque eu Uhum. acredito que nenhum professor deixe para chamar os pais da criança quando está acabando o ano letivo ou quando está acabando o trimestre. Acredito que eles façam esse acompanhamento da família, essa ligada de chave, de alerta, assim, para que saiba que tem algo que precisa de uma atenção especial, seja ela psicológica, seja ela neurológica, mas precisa de um acompanhamento de um psicólogo. Olha, isso aqui, de repente, vamos começar pelo mais simples. Uhum. Leva no oftalmo, leva num psicólogo, investindo no potencial Sim. e excluindo algumas possibilidades. Uhum. Então, Sim. E Dani, agora a gente já está indo para o nosso final, o programa passa tão rápido, a conversa flui. Quero que tu, né, a Dani tem um espaço onde ela atende, né, as crianças, dá esse suporte, hein? Aonde que é, como é que a gente faz para ter o teu contato, né? Passa aí os teus contatos aí para o pessoal que está assistindo. então, hoje eu tenho um espaço que se chama Espaço Desenvolver.
fica na rua Astrogildo Maciel da Rosa, número 58, na Clínica Nichelle Cunha, Odontologia. Fico ali diariamente, só não trabalho no período da tarde, mas a Francine trabalha também comigo, então nós trabalhamos numa parceria muito boa. Então, quando uma não consegue atender, a outra atende, fazendo esse apoio, acompanhamento pedagógico geral, desenvolvimento de algumas rotinas e metas de estudos. E durante a tarde eu fico no Colégio Santa Terezinha. Então, hoje assumindo esse novo desafio da coordenação pedagógica dos anos iniciais. É um desafio também bem grande, porque é uma novidade, é algo, mas a gente está sempre em busca de uma evolução, não para a gente, assim, mas uma evolução como um todo. É uma excelente escola. Então, E tu tem algum contato comercial que as pessoas possam? Tenho no Instagram. Meu principal meio de comunicação hoje é o Instagram, que é Espaço Desenvolver. Dani, Espaço Desenvolver. E ali pode me chamar no direct, tem o meu contato ali também, tem o contato da Fran. E ficamos à disposição para fazer esse apoio para as famílias que precisem, que queiram investir no potencial da criança, sabendo que talvez exista alguma limitação, mas querendo potencializar e investir na evolução, e não usando só essa preocupação que ela já existe, como ponto-chave, assim. Que bom, Dani. Gostaria de agradecer muito, né, a tua presença, a tua disponibilidade de vir aqui no programa, né? Contribuir com o teu conhecimento, com a tua fala. Foi muito bom, né? Poder te escutar. E já gostaria de me despedir das ouvintes, pode se despedir, eu já vou dar o meu tchau aqui também. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite, por esse momento de partilha, assim. Um pouco nervosa às vezes, mas acredito que possa ter desabafado e ajudado, porque eu acho que é uma preocupação e uma angústia de todos que estão na educação hoje, e como mãe também, de famílias que sabem que diariamente a gente tem um desafio. Então, muito obrigada. Eu quero desejar para todos os ouvintes, todo mundo que está aqui nos vendo no YouTube, ou que está aqui na Rádio Itapuí, um excelente sábado, excelente final de semana, tudo de bom para vocês. E no próximo sábado a gente volta aqui com o nosso programa Salto Alto. Um abraço e bem apertado para todos.